Programa, mais uma vez, muito obrigada pelo seu carinho e pela sua participação. Lembrando que nós estamos pelo WhatsApp, tá? No 999242845. E agora, pessoal, nós vamos falar a respeito, né? Tá todo mundo falando, setembro, a gente sempre fala setembro amarelo, que é prevenção ao suicídio, né? Mas o setembro também é setembro verde, gente, que também está destinado à prevenção do câncer de cólon, ou melhor, o câncer de intestino. E para falar a respeito desse assunto, que é muito importante para vocês que estão em casa, né? Eu estou trazendo a doutora Ana Paula Agostini, que é oncologista, está mais uma vez aqui no nosso programa. Doutora Ana Paula, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e seja muito bem-vinda. Que agradeço a participação. A doutora Ana Paula hoje veio falar com a gente a respeito desse câncer realmente que é bem difícil e hoje em dia, na verdade, está cometendo muitas pessoas. Inclusive, queria perguntar, doutora, quem corre o maior risco de desenvolver o câncer de intestino? Todas as pessoas têm risco de desenvolver um tumor de intestino. Claro que quem tem familiares que já tiveram um caso tem um risco um pouco maior, né? Então, quem teve, principalmente familiares próximos, ou pai, mãe, tios, irmãos, tem um pouco mais de risco do que a população em geral, né? Olha, então o pessoal tem que cuidar, o pessoal que está em casa, né? E por que hoje em dia, realmente, o câncer tem acometido tantos jovens, doutora? Eu acredito que tenha muito a ver com nossos hábitos alimentares, né? Infelizmente, a gente tem cada vez mais contato com comidas com muito conservante, né? Com agrotóxicos. Então, a gente acaba tendo contato com uma alimentação que, quando ela passa pelo nosso trato gastrointestinal, ela acaba causando dano à mucosa e, com o passar dos anos, levando ao desenvolvimento de um tumor. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta agora minha aqui. O câncer de intestino, dizem que ele dói muito, mais do que qualquer outro câncer. Isso é verídico? Não é verdade, assim. Na verdade, assim, qualquer tumor, quando ele dói, ele geralmente é um tumor que já está avançado, que já cresceu, que não é um tumor inicial. Na verdade, o tumor de intestino, quando ele começa, ele normalmente passa assintomático até por meses, anos, sem causar nenhum sintoma. Quando começa a ter uma alteração de hábito intestinal, sangramento nas fezes, mudança do calibre das fezes, diarreia, às vezes é porque já é um tumor avançado, que ele já não está num estágio inicial, ele já é um tumor grande, que às vezes até já está em outro órgão, né, que a gente chama de metástase. Até a gente está perguntando, o que significa o tal do pólipo, doutora, que o pessoal fala muito? Pólipo tem alguns tipos, né? O tipo mais comum, que são os adenomatosos, são células que sofreram mutações, que ficaram displásicas e começam a fazer um crescimento alterado. Então, elas fazem como se fosse uma bolinha, uma protuberância para dentro do intestino. Por que isso é tão importante? Porque 90% dos tumores do intestino se originam de um pólipo. Se a gente fizer o diagnóstico na época que é um pólipo, a gente vai remover aquele pólipo e não vai desenvolver um tumor. Por isso que é tão importante o exame da colonoscopia, que é aquele exame que o médico olha todo o intestino por dentro, porque ele consegue fazer o diagnóstico dessas lesões precursoras, lesões pré-malignas, removê-las e terminar com o problema, né? Se a gente tira os pólipos, 90% não vai ter um tumor, né? Tem 10% dos tumores que tem um crescimento mais plano, sem gerar essa protuberância que o médico consegue enxergar no exame. Mas aí é mais raro, né, esse tipo de caso. Doutora, e o câncer do intestino, ele tem cura? Tem cura sim. Como qualquer tumor, quanto mais inicial o diagnóstico, maior a chance de cura. Por isso que tumores no estágio 1, tumores que são pequenos, que ainda não invadiram a parede do intestino, 90% dos pacientes ficam curados apenas com cirurgia, sem ter que passar por outros tratamentos, sem ter que fazer quimioterapia, sem ter que fazer radioterapia. Por isso que a gente aconselha e fala sobre o Setembro Verde, porque para a gente ter a consciência que é necessário fazer a prevenção. Como é que a gente faz a prevenção? O melhor exame é a colonoscopia. Por isso que eu sempre aconselho todos os pacientes, a partir dos 45 anos, a fazerem pelo menos um exame de todo o intestino. A partir dos 45 anos, 45 então, anos. A Associação Americana já puxou para menos a idade. Aqui no Brasil ainda a gente fala em 50 anos, sim, mas a gente já está adotando as normas da
da Organização Americana. Que já. fala em 45 anos a gente já começar a fazer. Olha, então o pessoal já tem que cuidar. E assim, ó, é um pouquinho, o homem, ele tem um pouquinho mais de preconceito a respeito de fazer esse exame, né, Muito doutora? preconceito. Até a mulher, na verdade, até aceita com mais facilidade, mas o homem também tem um pouco de preconceito. Tem que explicar para o homem realmente que é muito importante também, né, doutora? Tem que explicar. Os homens, infelizmente, eles não fazem essa prevenção. Por isso que quando a gente olha quem vive mais, sempre são as mulheres, porque as mulheres previnem as doenças, se cuidam mais, e o homem não. O homem tem muito receio de ir no médico, receio de fazer os exames, preconceito em relação a fazer os exames, e não precisa, né, gente? É um exame que é um pouco chato, tem que tomar laxante, mas na hora é feito com uma sedação, a pessoa fica dormindo e não sente nada, e depois, se esse exame dando normal, ela só tem que repetir em 10 anos. Ah, só depois de 10 anos, doutora? Só depois de 10 anos. Só que, claro, se o exame tem alterações, pólipos, daí o próprio médico orienta a repetir esse exame com maior brevidade. Com maior, claro, com certeza. E quais são os exames, além desse da colonoscopia, outros exames que estão disponíveis para a gente estar fazendo realmente o levantamento, né, do câncer do intestino? Tem alguns outros exames, eu não falo tanto deles porque eles têm alguns problemas. Tem um que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes, então tu manda as fezes para análise no laboratório, e se esse exame é positivo, a gente indica um exame complementar, então, né, pode ser uma colonoscopia, pode ser uma sigmoidoscopia, que é um exame que só olha uma parte do intestino, não olha toda a parte. Sim. E tem também enterotomografia, que é um exame que é uma tomografia do intestino, mas que não é tão boa quanto a colonoscopia. Eu sempre acabo, como médica, indicando a fazer a colonoscopia, porque é o exame que olha todo o intestino e que já trata lesões pré-malignas. Por exemplo, né, se tu faz um exame e tu constata um pólipo, por exemplo, numa enterotomografia, num outro exame, tu vai ter que depois fazer uma colonoscopia para tratar aquela lesão. Sim. Então, acaba sendo, tendo que fazer 2 exames, né? E a questão de pesquisa de sangue oculto nas fezes, acontece que, dependendo se a pessoa não faz a dieta adequada que precisa fazer, pode dar um exame falso positivo e a gente, na verdade, acusou um sangramento, mas na verdade não tem um sangramento. Então é um exame um pouco mais complicado, assim, de a gente interpretar, de o médico mesmo interpretar. Doutora, eu queria perguntar, a pessoa que tem um pouco mais de dificuldade, né, de evacuar, ir ao banheiro, ela tem realmente mais chance de ter câncer do intestino, ou isso não tem a ver? É que tem alguns fatores protetores ao câncer do intestino que acabam conduzindo um hábito intestinal mais saudável. Então, a ingesta hídrica, né, exercícios físicos, ingesta de fibras naturais como vegetais, frutas, legumes, a pessoa que adota esses hábitos, ela acaba tendo um funcionamento intestinal melhor. Por isso que às vezes a pessoa que é mais constipada, que tem mais dificuldade, ela acaba tendo um pouco mais de risco, mas é porque ela não adota esses hábitos saudáveis que são fatores protetores para não ter tumores de intestino. Então a gente pode dizer realmente então que a alimentação está relacionada diretamente com o câncer também. A gente pode, a alimentação influencia bastante também da pessoa pode ter o câncer, é isso? Muito, influencia muito. Adotar uma dieta sem conservantes, sem enlatados, embutidos, com menos carne vermelha, favorecendo mais carne de frango, carne de peixe, né? São hábitos que protegem o intestino. Ingerir fibras protege o intestino. Água, exercício físico, são fatores que as pessoas que adotam têm muito menos câncer de intestino que as pessoas que não adotam. Que não adotam. Uhum. E doutora, hoje como a gente falou, você falou a questão do cuidado, né? Que a mulher realmente se cuida muito mais que o homem. Mas hoje o percentual de pessoas realmente com o câncer é mais homens ou mulheres? O câncer de intestino, ele é quase 50%. Mas ele ainda acaba acontecendo mais em homens, na literatura americana até mais na raça negra do que nas pessoas brancas. Mas no Brasil eu acredito que a gente está quase nos 50%, assim, né? Não chega a ter tanta diferença. Acho que um pouquinho mais nos homens, talvez. Então o pessoal de casa, realmente, como a doutora está falando, mudar um pouquinho os hábitos alimentares, né, pessoal? Ingerir bastante água, fibras também, né, como a doutora falou, que isso ajuda bastante a prevenção, né? Qual outras dicas, doutora, que você daria pro pessoal? Porque como a gente agora está no Setembro Verde, né, que o importante é a gente estar fazendo a prevenção, né?
Outros fatores que protegem é manter um peso ideal. A obesidade aumenta o risco de câncer de intestino. A obesidade também. A obesidade aumenta. E se a pessoa tem casos na família, então procurar um médico de forma preventiva, né? Se tu teve assim um pai que teve um tumor aos 40 anos, 10 anos antes seria importante tu já fazer um exame. Né? Olha, então com 30 anos, tu fazer um exame de colonoscopia, uma consulta com proctologista ou com gastroenterologista para fazer prevenção. Né? Olha, então a doutora está falando, aqui a gente estava falando que a partir dos 45 a gente tem que começar a se cuidar, né? Mas no caso, como a doutora falou, quem tem casos em família, então 10 anos antes já procurar realmente um médico, orientação, cuidado, né, pessoal, que é primordial. Hoje em dia eu acho que a saúde da gente vem primeiro, a gente sempre fala, né? Como até eu tô falando aqui, hoje a Carlinha tá de aniversário, a gente tá conversando, né? Eu também brinco a semana inteira, tô falando do meu aniversário. Gente, mas o que a gente mais pede em primeiro lugar nessa vida é saúde, né, doutora? O resto a gente consegue ir atrás, a gente corre, a gente tendo saúde, a gente tem tudo. E como a doutora falou, gente, orientação, prevenção, é tudo, né? É tudo, né? Em primeiro lugar, se a gente consegue prevenir, consegue se cuidar, a gente consegue fazer muito, já é mais ou menos meio caminho andado, né, doutora? E as últimas coisas que eu acho que eu não falei é que, assim, fumar e beber também aumenta os casos de câncer de intestino. Então, assim como aumenta um monte de outros tumores, mas no tumor de intestino também são hábitos prejudiciais e hábitos de risco. Olha, a gente acha que realmente o cigarro não vai fazer tanta diferença, né? Que é mais no câncer de pulmão, mas aqui a doutora tá falando também que câncer de intestino, olha, pessoal, tem que parar de fumar. Na verdade, ninguém devia fumar, né, doutora? Não. É tão feio, né, gente? Ó, fica a dica aí pro pessoal que tá em casa, vamos tentar largar. Pega uma cenourinha, come um pedaço de bolo aqui da Carlinha, né, pessoal? Ó, não precisa comer. Muda os hábitos alimentares também, né? Doutora, eu quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigada pelo carinho, realmente, né? De ter vindo falar de um assunto tão importante, né? Essa prevenção é primordial pro pessoal que está em casa, pessoal. Vamos se cuidar, vamos seguir as orientações aqui da doutora Ana, né? Vamos fazer essas prevenções. Vá lá, você homem não tenha preconceito, vá lá, faz realmente o exame. Tem 45 anos, vai lá se cuidar. Vai, imagina, hoje em dia ela acabou de falar, a estatística, a mulher vive muito mais que homem, gente. Vamos mudar essa estatística, vamos ficar meio a meio aí, ó, todo mundo se cuidando. Doutora, mais uma vez, muito obrigada, tá? Pessoal, nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com o nosso programa. Tem muita coisa ainda para acontecer. Vamos provar o bolo, vamos conversar aqui ainda com a Carlinha, vamos cantar parabéns. E eu tô esperando seu recadinho também no 99924-2845.